pessoal, bom dia, tudo bem? Eu queria deixar algo de Deus para a sua vida. Durante o reinado do rei Acabe, lá no livro de 1 Reis, houve um período de seca, houve um período de escassez, houve um decreto de Deus, um julgamento de Deus sobre aquela nação, porque eles haviam se afastado dos caminhos do Senhor. E aí Deus, como forma de tratar com aquela nação, ele fechou as janelas do céu. E terminado esse período de 3 anos e meio de escassez, Deus pede para o profeta Elias ir até Acabe e avisar que haveria uma grande chuva sobre Israel. E que a chuva voltaria a descer sobre as terras de Israel, sobre a nação de Israel. Que aquele período de sequidão, que aquele período de fome, de escassez havia cessado. E Elias vai até Acabe e diz que acabou, vai haver chuva novamente, esse período agora de dificuldade, esse período de seca acabou. E a Bíblia nos diz que essa chuva ela vem através de uma pequena nuvem. Tem até um louvor que fala, né? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É assim que está escrito lá na Bíblia, no livro de 1 Reis. E eles olham e vê aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? E é uma nuvem pequena, é assim, uma nuvem irrisória, uma nuvem, ou seja, que você nunca imaginaria que dali viria uma grande chuva, que dali seria derramada uma grande chuva que molharia a terra de Israel, que encharcaria a terra de Israel. E Deus é um Deus de mistério. A forma que Deus age nós não entendemos. Deus age através de pequenas coisas para mostrar sua grandiosidade. A forma de Deus se revelar através daquela chuva era através de uma nuvem que ninguém dava importância, uma pequena nuvem. Ou seja, ninguém imaginaria que uma nuvenzinha daquela seria uma chuva torrencial sobre Israel. E essa é a forma que Deus se revela a nós, nos pequenos detalhes. Muitas vezes você espera algo grandioso de Deus. Muitas vezes você espera que Deus se revele na sua soberania, na sua majestade, na sua forma como eterno, como grande Deus, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, como na sua grandiosidade. Não, Deus se revela nos pequenos detalhes da sua vida. Deus se revela muitas vezes da forma que você não percebe, mas Ele está se revelando a você. E nós esperamos que Jesus se revele como Rei, como uma espada de fogo, como aquela visão de Apocalipse, com aquela língua de fogo, com aquela armadura reluzente, né? Com aquele sinal na coxa, escrito Rei dos Reis, com uma armadura de ouro, né? Muitas vezes nós esperamos que Jesus se revele assim. Ele vai se revelar no momento oportuno, mas Jesus se revela como o carpinteiro, como o servo, como aquele que entrou em Jerusalém no jumentinho. Jesus, ele é simples. O nosso Deus é um Deus de simplicidade e Ele se revela na simplicidade. E você muitas vezes espera coisas grandiosas e Deus se revela de forma simples para revelar a sua grandiosidade. Ou seja, aquela pequena nuvem era a forma que Deus se revelava, trazendo aquela tão sonhada chuva sobre a nação de Israel, aquela tão esperada chuva que eles esperaram por 3 anos e meio. E Deus na sua vida ele vai se revelar dessa forma, como uma pequena nuvem. Deus se revela na sua vida, nos pequenos detalhes. Não espere que Deus se revele grandiosamente a você. Ele vai se revelar, ou seja, Ele se revela todos os dias, mas através de coisas simples do dia a dia. Os pequenos detalhes, Deus se revela a você. Basta você ficar atento e perceber. Ou seja, aquela pequena nuvem representava a esperança de Israel, de que a chuva viria. E na sua vida não é diferente. A pequena nuvem que você vê hoje é a esperança que você tem. Se agarre nessa esperança, porque é Deus se revelando na sua vida através dessa pequena nuvem. A nação de Israel olhou aquela pequena nuvem e aquela pequena nuvem se transformou numa grande chuva que veio suprir toda a necessidade daquela nação, porque aquela nação estava carente, aquela nação estava passando fome, dificuldades. E a pequena nuvem que se revela na sua vida é a forma que Deus está se revelando,
Porque enquanto houver essa pequena nuvem, a esperança. Essa pequena nuvem representa a manifestação de Deus, porque Deus se revela nas pequenas coisas, Deus se revela nos pequenos detalhes. Amém? Deus te abençoe. Fique com Deus. Um grande abraço. Aleluias.